poder compartilhar com todos os meus queridos a palavra de Deus. Eu quero citar aqui um dos evangelhos, um versículo dos evangelhos mais apreciado, mais querido, que diz assim, no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, o texto diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a garantia. Depois, um outro texto que eu quero me apropriar do apóstolo Paulo. O primeiro texto é do Evangelho de João, o segundo texto é da carta de Paulo aos Romanos, do capítulo 5, apenas alguns versículos aqui, do versículo 1 até o versículo 7, que diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtiveste igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos nela pela esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser pelo bom alguém se anime a morrer. Eu quero, a partir desses dois textos, quero fazer uma reflexão e eu quero iniciá-la dizendo o seguinte: querido, tenha paciência, está sofrendo. Não importa o tipo de sofrimento, de angústia pela qual você está passando, lembre-se, Deus está no controle. Não se desespere, Deus está no controle. O autor do livro de Provérbios, no capítulo 13, verso 12, nos diz o seguinte: que a esperança que se adia adoece o coração. Uma das maiores dificuldades do ser humano é esperar. Nossa paciência é muito curta. Queremos que tudo aconteça ao nosso tempo, do nosso modo e do nosso jeito. Mas a salvação é dádiva de Deus e não é conquista nossa, não é conquista do ser humano. A salvação não é um prêmio que recebemos por causa das nossas obras, mas é um presente que recebemos por causa da graça. Não conquistamos a salvação pelo nosso esforço, recebemos-la pela fé. Não é resultado do que fazemos para Deus, mas do que Deus fez por nós. Falando a Nicodemos, Jesus destacou esta verdade máxima do versículo mais conhecido da Bíblia que já foi lido: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nesse versículo nós encontramos verdades importantes, verdades preciosas acerca da salvação. Eu quero tratar o tema seguinte: não desanime. Não desanime com a sua religião, não desanime com os acontecimentos da sua vida, com possíveis derrotas. Não desanime. Jesus está no controle da nossa vida. Ele está no controle da nossa vida.
A salvação, em primeiro lugar, é grande pela sua dependência, porque Deus amou o mundo. O Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo e sustentador da vida, tomou a iniciativa de nos amar, mesmo antes da fundação do mundo. Seu amor por nós é eterno, é um amor deliberado, é um amor autogerado, é um amor incondicional. Deus não nos amou por causa dos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos. A causa do amor de Deus não está em nós, mas nele mesmo. Segunda lição que eu quero tirar desse texto diz: a salvação é grande pela sua amplitude, porque Deus amou ao mundo. Veja a amplitude do amor de Deus. Deus amou as pessoas de todos os tempos, de todas as raças, de todos os lugares, de todas as classes sociais, de todos os credos. Deus amou não aqueles que o amavam, mas amou-nos quando éramos fracos, ímpios, pecadores, inimigos de Deus. Mesmo assim, Ele amou-nos não porque correspondíamos ao seu amor, mas amou-nos apesar da nossa rebeldia. Eu quero parar aqui um pouquinho para a continuação número 2. E o terceiro ponto que eu quero tratar: a salvação é grande pela sua intensidade. Deus amou ao mundo de tal maneira. Essa expressão de tal maneira aponta para o amor singular, para o amor incomparável, aponta para um amor superlativo. Seu amor não foi apenas falado, mas foi demonstrado. Demonstrado não com cenas arrebatadoras, mas com o sacrifício supremo. O amor de Deus não foi esculpido com letras de fogo nas nuvens, mas demonstrado lá na cruz. Em quarto lugar, eu quero dizer que a salvação é grande pela sua dádiva. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus não deu ouro, nem prata, nem mesmo um anjo para a nossa redenção. Deus deu tudo. Deus deu a si mesmo. Deus deu o seu único filho. Deu-o para que ele se esvaziasse e vestisse a pele humana. Deu-o para que seu filho fosse rejeitado e desprezado entre os homens. Deu-o para que seu filho suportasse o escárnio das cuspidas e suportasse a maldição da cruz. Deu-o como sacrifício para o nosso pecado. Mas em quinto lugar, a salvação é grande pela sua oportunidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A salvação não é recebida como fruto do merecimento, mas como resultado da graça, mediante a fé. A salvação não é dada àqueles que se julgam santos, nem àqueles que praticam boas obras com o propósito de alcançarem o favor de Deus. A salvação é oferecida gratuitamente àqueles que creem em Cristo. Não é crer em anjos, nem em santos, mas crer em Jesus, o Filho de Deus. Jesus é o caminho. Jesus é o caminho para Deus. É a porta do céu. É o único mediador que pode nos conduzir ao Pai. Em sexto lugar, a salvação é grande pela sua libertação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. A salvação é o livramento da ira de vindoura. É a soltura das cadeias da morte. É a alforra dos grilhões do inferno.
Aqueles que permanecerem incrédulos merecerão eternamente. Aqueles que mantêm rebeldes contra o Filho jamais verão a vida, nem desfrutarão do paraíso de Deus. Aqueles que não beberem da água da vida terão que suportar o fogo que nunca se apaga. E, em último lugar, a salvação é grande pela sua oferta, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não apenas livra da condenação os que creem, mas também oferece a eles vida eterna. A vida eterna é uma perfeição de íntima comunhão com Deus pelo desdobrar da eternidade. A vida eterna será como uma boa festa que nunca mais vai acabar. No melhor lugar, com as melhores companhias, com a melhor música, com as melhores iguarias, trajando vestes alvas, enquanto a eternidade durar, desfrutaremos dessa glória. Bem-vinda, bendito seja Deus por tão grande salvação. Eu quero encerrar dizendo: Senhor, todos os que ouvirem esta mensagem entendam, compreendam, aceitem, creio em Ti, porque somente no Senhor há esperança de salvação. Em nome de Jesus, amém.